Agora vamos falar de um tema que interessa a muita gente: as férias. A primeira iniciativa com a intenção de conceder o período a quem trabalhava no setor privado brasileiro completa um século neste mês. Nesses 100 anos, a legislação sobre o descanso anual remunerado avançou e muito. E para entender as mudanças ao longo do tempo, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Confira. Ao pé da letra, ela é fria. Os dias em que se suspendem os trabalhos. Como sinônimo, evolui para pausa, licença, ócio. Agora, na boca do trabalhador, a descrição ganha sentimento. Descanso. Descanso. Não tem outra palavra, é descanso. Férias é pra isso, pra você descansar. Viajar, ficar com a família. Praia. Descanso. Descanso e sossego. Férias é sinônimo de lazer, de felicidade, né? Em meio a esse vai e vem, a caminho do expediente, cada pessoa tem uma palavra equivalente preferida. Folga, lazer, repouso, viagem, descanso, sossego. Um emaranhado de coisa boa que se transforma em conquista. São 100 anos e muita coisa foi alterada ao longo desse século até chegar às garantias que hoje são asseguradas a quem trabalha com vínculo formal. O primeiro passo rumo à concessão de férias no país a quem trabalhava em empresa privada foi dado em 1925. A intenção era ampliar o que 3 décadas antes, em 1889, um ano após a abolição oficial da escravidão no país, já era concedido a quem atuava em alguns setores do governo. A novidade foi divulgada no Jornal do Brasil na mesma semana, época de um português escrito de outra forma e salário pago em réis, a primeira moeda oficial do Brasil. Nossa equipe foi ao arquivo da Câmara dos Deputados, em Brasília, acervo que preserva parte da história do Brasil. Localizamos a pasta que guarda cada página amarelada da tramitação do texto que originou a regulamentação. O manuseio exige cuidado. A gente trabalha para preservar essa documentação, manter essa documentação em ótimo estado. A gente tem noção da importância que essa documentação tem para contar a história do Brasil. É o decreto 4.982, da véspera de Natal de 1925, quando a capital do país era o Rio de Janeiro. Foi assinado pelo então presidente da ainda República dos Estados Unidos do Brasil, Arthur Bernardes. Autorizava o Estado brasileiro a criar um regulamento. Ele determinava que a cada ano era preciso dar 15 dias de férias às trabalhadoras e aos trabalhadores, sem prejuízo no salário. Mas tinha um detalhe: valia somente para quem trabalhava na indústria, no comércio ou em bancos. Divina, bancária há 35 anos, ficou surpresa. Não sabia. Foram os primeiros a serem contemplados com 15 dias de férias. Eu acho que é pela característica, né, desses 3 segmentos, tanto comércio, indústria e banco, são atividades bastante estressantes, que exigem muito, né, do trabalhador. O decreto beneficiava também empregados de todas as seções das empresas jornalísticas. Determinava que a concessão poderia ser feita de uma só vez ou parceladamente e estabelecia multa aos infratores de até 2 milhões de réis. 10 meses depois, um novo decreto aprovou o regulamento feito pelo Poder Executivo. O presidente ainda era Arthur Bernardes, que estava no finalzinho do mandato. Então, quem passou a trabalhar no mínimo 12 meses na mesma empresa, a partir dessa data, começou a ter 15 dias de férias. Ou seja, o descanso remunerado iniciou de fato no final de outubro de 1927. Além disso, esse repouso remunerado foi ampliado para outras categorias. Na prática, todos os trabalhadores urbanos do país passaram a ter direito às férias. As 3 décadas e meia no trabalho permitiram à Divina usufruir dezenas de férias. Por isso, ela coleciona registros de vários destinos nacionais e internacionais. Mas não só viagens, porque eu também gosto de, nesse período de férias,
cuidar das minhas coisas, da minha casa, ficar na minha casa, sair sem compromisso, ir num cinema à tarde. As férias, ela vem muito para devolver uma necessidade humana, que é uma necessidade de vida, que é uma necessidade de não controle também, né? E a gente tem isso dentro do próprio trabalho. A gente fala de uma perspectiva também social, de uma perspectiva de entender que as pessoas, elas não podem somente viver para o trabalho, né? As pessoas geralmente ou saem para viajar com a família, ou elas saem para fazer algum hobby específico, ou elas se dedicam a alguma atividade específica, ou simplesmente ficam em casa assistindo série, porque elas estão descansando. No caso de viajar, é necessário planejamento. Planejamento exige antecedência, e antecedência é um dos direitos relacionados às férias conquistados ao longo desses 100 anos. A legislação referente às férias está em vários artigos da CLT, que unificou e ampliou os direitos trabalhistas. A consolidação das leis do trabalho ocorreu em 1943, com o então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, houve várias atualizações. Uma delas, por exemplo, diz que a empresa não pode demitir durante as férias, exceto em situações muito específicas, porque o contrato de trabalho fica interrompido. E tem ainda muitas outras regras. A partir do final da década de 1970, toda empregada e todo empregado passou a ter direito a férias após 1 ano de trabalho. O período de descanso aumentou para 30 dias. A empresa deve pagar o dobro se ultrapassar o prazo de concessão das férias, que é o período de 1 ano após os 12 meses trabalhados. A empregadora pode determinar férias coletivas em até 2 períodos no ano, mas nenhum deles pode ser menor do que 10 dias. Também é direito da contratante alterar o período aquisitivo de quem entrou na empresa há menos de 12 meses, reiniciando a contagem a partir das férias coletivas. A trabalhadora ou o trabalhador pode vender até 1/3 do período de férias, é o chamado abono pecuniário. Em caso de demissão sem justa causa antes de completar 12 meses, a empregada ou o empregado tem que receber o valor proporcional. O afastamento por causa da licença maternidade de 120 dias deve ser computado normalmente como período trabalhado para calcular as férias. No meio da década de 1980, as empresas foram obrigadas a informar o período de férias com antecedência mínima de 30 dias. Em 2017, passou a ser possível dividir o descanso em até 3 períodos, contanto que um deles não seja menor do que 14 dias e os outros não sejam inferiores a 5 dias. Além disso, é proibido começar as férias 2 dias antes de feriado ou do descanso semanal remunerado. E o pagamento da remuneração das férias? É 1/3 do salário bruto e começou a valer a partir da Constituição Federal de 1988. Mas muita gente acha que o valor deve ser pago até 2 dias antes do início do descanso e dobrado se a empresa desrespeitar esse prazo. Era assim. O Supremo Tribunal Federal mudou isso. A alteração foi em agosto de 2022, quando o STF invalidou uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não era mera interpretação, que era, na verdade, a criação de uma obrigação jurídica não prevista em lei, entendeu que era inconstitucional por isso, e nós simplesmente cumprimos o que decide o Supremo Tribunal Federal. Se o empregador não cumpre, ele vai incorrer numa infração administrativa, mas no processo judicial, se isso chegar à nossa apreciação hoje, do Poder Judiciário, nós não determinamos que se paguem novamente aquelas férias. O desrespeito aos variados direitos envolvendo férias é frequente. Somente no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 244 mil processos nas 3 instâncias relacionados ao tema. É uma pena porque nós temos a lei é clara, né, a respeito da concessão anual das férias, e o que falta é que se cumpra a jurisprudência. Férias, plural por natureza, múltipla no significado, diversa nas garantias. Um direito centenário. Todos os trabalhadores merecem férias. A grande perspectiva e a premissa das férias é descanso.
né? Descanso é trazer para o corpo o descanso que ele é necessário porque teve uma grande jornada de trabalho. As férias têm um lastro jurídico, um lastro normativo, né? Tem uma base na lei muito forte, na lei, na Constituição, nos tratados internacionais. Então vale muito a pena para o empresário e para o empregado nós prestigiarmos esse direito humano e fundamental às férias.